Olá, eu sou o Dr. Emerson Badaró, eu sou médico especialista em retina e o assunto que eu gostaria de conversar com você hoje é relacionado à cirurgia de catarata. Esse assunto de hoje ele é para falar de cirurgia de catarata, mas num ponto específico que é a anestesia da cirurgia de catarata. Eu vou conversar com vocês aqui agora sobre quais são as modalidades de anestesia, o que são os principais medos dos pacientes quando eles vão se submeter a esse tipo de procedimento e como é que a gente faz para poder ficar mais tranquilo num procedimento que na maioria das vezes é eletivo, ou seja, é um procedimento que tem tudo para dar certo, que tem tudo para sair da forma que a gente prevê. Então, eu vejo que muito aqui na clínica que os pacientes ficam muito apreensivos com a questão da anestesia, qual é o tipo de anestesia que vai ser usado, como é que vai ser a recuperação da anestesia, se o paciente fica internado, se não fica. Então eu vou explicar para vocês aqui agora nos mínimos detalhes como é que funciona isso. Presta bastante atenção porque eu tenho certeza que esse vídeo ele ajuda muito se você vai ser submetido à cirurgia de catarata para poder te trazer tranquilidade. E se você tiver alguém na família que vai se submeter, algum amigo que vai fazer a cirurgia de catarata e que precisa ficar mais tranquilo, encaminhe esse vídeo, que eu tenho certeza que ele é de muita valia para as pessoas que estão fazendo parte desse processo da cirurgia de catarata. Eu vejo muito aqui na clínica que as pessoas mais idosas, as pessoas mais velhas costumam ter mais medo da cirurgia, da anestesia em si, né? Dos processos anestésicos. E isso não é infundado, existe um motivo histórico para isso, porque lá na década de 70, na década de 80, os procedimentos anestésicos, infelizmente, eles incorriam com algumas complicações, principalmente quando a gente falava de anestesia geral. Não era incomum que um paciente que ia se submeter a algum tratamento e ele fosse necessário se submeter à anestesia geral, que essa anestesia tivesse alguma intercorrência, que tivesse algum problema, mas de lá para cá muita coisa aconteceu. A anestesia, as técnicas anestésicas evoluíram muito, os medicamentos evoluíram muito, as formas de monitorização dos pacientes enquanto eles estão dentro da anestesia melhoraram demais e as técnicas cirúrgicas também melhoraram muito, de forma que a gente consegue fazer uma cirurgia sem dor para o paciente, uma cirurgia sem incômodo para o paciente de uma forma muito menos agressiva do que era no passado. Falando especificamente da cirurgia de catarata, né, que é o nosso tema de hoje, na década de 80, a cirurgia de catarata ela era obrigatoriamente feita com um ponto no final da cirurgia e era uma cirurgia que incomodava mais o paciente. Então a gente precisava de uma quantidade de anestésico maior, uma potência do anestésico tinha que ser maior e com o passar do tempo, a técnica cirúrgica da cirurgia foi ficando cada vez melhor. Hoje em dia a gente faz a cirurgia com microincisões, com incisões minúsculas, incisões autosselantes que não precisam nem de ponto. E associado a isso a gente tem também o fato de que os anestésicos ficaram mais potentes, a monitorização ficou muito melhor. Então hoje a gente não precisa mais de uma anestesia geral para fazer uma cirurgia de catarata. A anestesia hoje, a principal forma de se fazer a cirurgia de catarata hoje é com anestesia através de colírios e uma sedação, quando o paciente pega uma veia no braço, e faz uma sedação aí para o paciente ficar mais tranquilo, para ele ficar mais relaxado e não ver o que está acontecendo ali naquele procedimento. Mas assim que acaba o procedimento, ele vai embora, ele levanta, consegue levantar sozinho e vai para a sala de recuperação anestésica sem nenhum problema, sem nenhuma dor, sem nenhuma intercorrência. Existe uma outra modalidade de anestesia que ainda é muito utilizada e é a preferência de vários cirurgiões, que é uma anestesia que faz com o bloqueio retrobulbar, onde a gente faz uma aplicação do anestésico na região em volta do olho e esse anestésico chega até o olho para conseguir fazer o efeito anestésico, o efeito da anestesia para poder ser feita a cirurgia. Associado a isso, eu gosto muito de fazer também, mesmo quando eu uso essa técnica, eu gosto muito de fazer a sedação sistêmica, né? A sedação através da veia que eu estava falando, porque eu vejo que o paciente se comporta muito melhor, ele sente como o procedimento sendo uma coisa mais tranquila, o procedimento incomoda menos. Enfim, eu acho que é benéfico pro paciente, porque o paciente fica bem, ele se sente confortável, ele se sente confiança de que está tudo acontecendo da forma que ele gostaria. Além disso, o paciente não vê o que está acontecendo em termos de... ele não vê a cirurgia do olho, tá? Então eu acho que isso também é uma coisa muito benéfica para não trazer apreensão, porque a maioria das pessoas não quer ver nenhum procedimento que está acontecendo. E para mim também é muito bom, porque o paciente que estiver tranquilo ali na hora da cirurgia faz com que a cirurgia seja mais tranquila para mim também. Então, tecnicamente fica mais fácil para mim quando o paciente estiver relaxado, quando ele estiver tranquilo, quando ele estiver confiante de que está indo tudo bem.
Então, em resumo, o que eu quero trazer para vocês aqui é que existem mais de um tipo de anestesia para cirurgia de catarata. A anestesia que eu mais gosto, que é a que eu mais uso, é a que é mais tranquila para o paciente, que é a mais usual, que é a mais moderna, enfim, tudo que eu vejo de melhor para os pacientes é a anestesia tópica, a anestesia de colírios com sedação. É uma anestesia que o paciente não precisa sair de tampão, né, de curativo ou ocluído depois que faz a cirurgia, ele sai só com uma proteção de acrílico, mas ele não sai com curativo nem nada. E eu vejo que o paciente já imediatamente após a cirurgia ele já tem capacidade de ver, de estar enxergando, né? Então traz uma tranquilidade para o paciente de saber que a coisa está indo bem, que a coisa está transcorrendo sem nenhuma intercorrência. E a segunda opção que eu vejo como a segunda melhor, mas que pode ser que em alguns casos seja preferível, é a anestesia com um anestésico próximo ao olho, e que essa anestesia tem necessariamente o paciente sai com um tampão, sai com um curativo da cirurgia, e esse curativo é tirado depois de algum tempo, dependendo de qual medicamento que foi usado, dependendo do médico que for fazer a cirurgia. Mas em resumo, são esses os principais tipos. Eventualmente, numa situação muito rara, a gente pode realmente precisar de anestesia geral, e eu opto pela anestesia geral, principalmente quando eu faço cirurgia de catarata congênita ou catarata infantil, porque nesse caso a gente não tem como a gente contar com a colaboração de uma criança, do bebê, porque não vai acontecer. Então eu vejo que nesses casos vale a pena fazer anestesia geral, mas num adulto, num idoso colaborativo, eu não vejo necessidade. Eu só mudaria para anestesia geral se fosse realmente uma pessoa que não tenha capacidade de ficar parada durante aquele tempo ali, mesmo com uma sedação. Ou seja, uma pessoa que possa ter uma dificuldade de entendimento do procedimento, uma dificuldade intelectual, ou uma criança que tem dificuldade de compreensão ali do que está acontecendo naquele momento. Fora isso, eu não vejo necessidade. Eu acho que a anestesia tópica com sedação é uma coisa que é excelente para os pacientes, traz uma recuperação visual muito boa e o paciente já volta a enxergar. Assim que acaba o procedimento, a coisa já começa, o processo já começa, já se inicia a partir dali, tá bom? Então é isso, gente. Se você tiver alguma outra dúvida relacionada à anestesia para cirurgia de catarata, pode mandar aqui nos comentários que eu mesmo vou respondê-las. E se tiver algum amigo que precisa assistir esse vídeo para ele ficar mais tranquilo, para o procedimento dele ser de uma forma mais tranquila, encaminha, que vai ser um prazer poder participar desse processo com vocês, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo.